esses dias me pediram bastante para mostrar alguns timbres atualizados que eu uso customizado, né? Então eu vou mostrar alguns 2, 3 bancos aqui que eu uso. E normalmente são esses bancos que eu vou mostrar hoje são timbres internos, tá? Não é nenhum timbre sampleado ou coisa do tipo. Então vamos lá. Só para vocês terem ideia, eu vou abrir alguns dos timbres para vocês verem como é que eu faço a edição. Na verdade aqui eu tenho 2 timbres somente nessa combinação. Essa combinação eu estou usando um vocal separado e um espectro vocal synth, tá? Que somando os dois dá esse tipo de sonoridade. Eu uso muito para preencher camas na igreja, né? Ou algum momento de solo, alguma coisa que eu tenho que fazer base. Então eu uso ele. Mas é de cada música, né? Eu não costumo muitas vezes ficar repetindo timbre. Eu vejo a necessidade da música e vou criando um timbre novo, né? Tem um outro aqui que é um arm synth, né? Vamos ver como é que ele soa aqui. Com piano elétrico. Ele também são 3 sons. Um synth, vocal, piano elétrico com delay, pan, 2 modelos de reverb para dar uma ambiência diferente. Vamos ver aqui, tenho também um órgão 888, né, que é um slow misturado com pipe e órgão, vozes e órgão. Alguns timbres mais agressivos. É um stack marcato. Vamos ver aqui. Esse tem bastante coisa, hein? Vamos tentar desmembrar eles aqui. Arcos. Só staccato. Pizzicato. Tá dividido, né? Tá splitado. Trompete. Horns na parte esquerda. É um Mellotron tape aqui, vozes. Bem baixinho. Só para complementar um flasher. Basicamente o que compõe esse timbre é isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem algumas guitarras que eu uso. São guitarras sintetizadas. Eu tenho aqui um sub-bass criado pelo AL1.
Eu tenho um Poly 80 rodando junto. Outro L1 Funk Keys. Eu tenho um Lower Power aqui, que é uma guitarra só a wave dela pura, né? E aí vai. O segredo desses timbres é a cadeia de efeitos. A cadeia de efeitos aqui, basicamente, eu estou usando quase 100%, né? Guitarra, estou usando gabinetes, limitadores, compressores, subosciladores, limiter, o que mais? Equalizadores individual, overdrive phaser, chorus phaser e flanger, high gain. Putz, tem bastante coisa rodando ao mesmo tempo. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma variável dessa guitarra. Não me lembro o que é isso, mas é um... Ah, tá. É um bell. Também tem muita coisa aqui. É um bell misturado com... Vamos ver aqui. Popcorn. Hit lead, marimbas, flasher, um 73 vintage, aqui eu tenho um Taurus Bass, né, um pedal Taurus. Basicamente é isso aqui. Opa. Passando... O que mais que eu tenho aqui? São cordas, né? É tipo mais para um tema inicial, uma finalização, alguma coisa do tipo. Também tem 4 itens rodando aqui, né? Piano, cordas Chamberlain, synths rodando. O que mais? Synth pads rodando aqui com bastante sons. Taurus Bass com Mellotron. Um Crazy Lead. Tem bastante coisa também rodando nele aqui. Eu tenho 4 sons rodando nele, todos editados. É isso aí. Aqui eu tenho um String Plus.
stack. Tem bastante coisinha aqui rodando. Se eu for esmiuçar tudo aqui, a gente vai demorar um tempão. Então eu só estou mostrando pelo menos um dos bancos. Mas eu tenho bastante bancos aqui que estão bem carregados com bastante coisa. Epic Finale. Epic Finale também tem muita coisa carregada nela. Vamos ver aqui. Slow Strings. Editado com tempo de ataque diferente. Felborn, cordas. É uma corda mais solo, né? Tenho Mellotron misturado com um pouquinho de Mellotron Flute. Tá dividido, tá splitado aqui, né? Mas tem Bell Church com um outro Church Bell que tá com um delayzinho de fundo. Aqui eu tenho uma guitarra base, né? Que eu tenho tímpanos, cordas com menos ataque, não deixando de ser slow, mas ela tá um pouquinho diferente da primeira corda. Até um outro timbre, mas compondo uma outra parte dela, de divisão do teclado, né? Isso daqui o que é? São pratos na oitava mais grave, somente em algumas teclas. O que é isso aqui? Vozes. Lower vozes, são vozes um pouco mais graves, né? E é isso. Basicamente aqui eu estou usando 10 sons para compor esse timbre. E também da mesma forma que o outro, a pancada de efeito rodando, que eu acho que é onde dá o tempero para os timbres do Cronos. Todos os timbres estão editados, mas são timbres internos, tá? Eu volto a falar porque já me perguntaram isso, se são samplers ou não. Não são samplers. Na verdade, ultimamente eu estou usando pouquíssimos samplers. É mais timbre interno mesmo, ou alguma coisa que eu tenho que disparar por efeito, ou algo do tipo. Vamos lá. Epic Final Score. O Final Score ele é uma variável um pouco menos agressiva. Ele tem a distorção, tem os mesmos tímpanos do timbre Epic Finale. É uma pequena variável. Só que ele é composto por vozes e algumas cordas diversas, né? Ele não é tão agressivo igual o primeiro Epic Finale. Brass Ha Orchestra, ele é mais agressivo, né? É mais focado em som orquestral mesmo. Eu tenho aqui vocais, vocais, tímpanos, slow strings,
Tem uma variável aqui com um pouquinho de pipe organ. E esse brass aqui que ele compõe a velocidade, mas alguns desses timbres estão editados no modo prog, tá? Antes de ser jogados no modo combinação. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra me mostrar aqui, perdão. Nightmare Piano. Ele tem... Aqui são compostos por 10 sons também. Tá muito dividido, muito splitado essa combinação. Essa combinação eu tenho como se fosse um Rocking Talk piano com uma afinação diferenciada, um detane, né? E aqui eu tenho um reverse. Eu tenho um reverse e um pitch shifter com reverb rodando nesse timbre. Eu tenho um outro piano aqui, que é uma variável do Oasis. Eu tenho efeito chuva com trovões. Palhetadas, né? Um outro coto aqui também, som étnico. O que tem aqui? Vamos ver onde tá. Aí eu tenho um Starship. É um efeito que tá bem de fundo, só para complementar o timbre. É um vocal com uma detane também, só para compor aqui. É um mix de tape com várias vozes do Mellotron. Então é isso aí. É o que compõe esse timbre, esse som, né? É bem para trilha mesmo, né? Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Tem bastante pads, vocal pads. Aqui tem algumas das minhas combinações.
porque essa música é isso. Então é isso. Essas 6 combinações são a forma que eu acabo trabalhando no ao vivo, tá? E depois eu acabo jogando ele pro setlist. Aqui eu tenho alguns outros timbres também, alguns básicos, né, com poucas combinações. Piano. Ele tem um bell aqui. Uma outra combinação. Hit. Aí ele vem para uma outra parte que tem o lead. Marcato. E essa combinação também, que é outra música, ela tem mais 1, 2, 3, 4, 5 combinações para formar perdão, 6 combinações para formar uma música, né? Tem algumas aqui, vamos ver. Essa daqui, ela também tem bastante coisa. Eu tenho desde órgãos catedral, vozes épicas, ele tem um synthzinho aqui, coro de vozes, um power synth, um synth mono aqui, um sub bass, e é isso. Voltando aqui, a próxima parte é um metal. Aí o que tem piano. Eu tenho um metal na parte lower, que é a parte de baixo, que ela, nas 2 últimas oitavas, ela tá por pressão, né? Ela tá por velocidade. Da mesma forma aqui, mas o que muda a combinação é que agora eu tenho sons analógicos, synths, hits, marimbas, steel drums, basicamente isso. Deixa eu ver alguma outra música aqui. São poucas coisas, né? Classical voices, coro de vozes, tape flutes, pianos editados, pianos japoneses editados. O que mais aqui tem? Tem essa música aqui também. Avançando ela.
tenho dois pianos para formar piano elétrico, slow strings, editado um ataque. Esse daqui é bem simples. Tá, a segunda parte do refrão aí, entre algumas coisas, coro de vozes, cordas, brass. É isso, nada demais. Combinação de pianos também. Synth. Esse tem uma pancada de coisa rodando. Synth poly. Vozes diversas, trompete. É um metal synth. Deve ser uma variável do Flasher. É só isso aqui, 5 sons. O que mais? Cordas oitavadas. Tem corda com sine. O que mais? Deixa eu ver aqui. Órgãos. Misturado com pianos, né? Acho que tem até ela aqui no live. Para vocês entenderem o que eu faço, eu basicamente edito toda a ordem no modo combi, tá? Eu deleto o banco inteiro e faço as minhas ordens para facilitar na hora da execução. E depois eu transporto ele com algumas observações aqui para o live set. É a melhor forma que eu gosto de trabalhar. Pianinho elétrico com órgão. Orquestra. Vamos voltar aqui para os bancos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem alguns sons analógicos com... Aí eu tenho um Mark III aqui, numa única nota específica, né? Bass. É um sub-bass, né? Um pad. Acho que é uma combinação de 2 pads juntos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Aí depois vem um staccato.
E aqui tem uma pancada de coisa. Arco com Mark III, com cello, vozes. Aqui der. Uma base. Isso daqui é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem algumas coisas sintetizadas aqui. Deve ter mais algumas coisas cruas na parte de... tem uns pianos do DX7 aqui. Esse motor do AL1 ele é muito legal. AL1 não, perdão, do Mod 7. Ele é muito legal porque você consegue pegar todas as waves do DX7 e fazer as combinações. É muito legal que pelo próprio motor sonoro do teclado você já consegue fazer isso. É muito interessante. MK80. Um Meso EP com DX7 e pad. Synths. Synths com vozes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse banco ou não. Deixa eu ir para a parte de programação. Aqui eu costumo ter alguns timbres que eu vou montando e depois jogo para combinação. Um pick mode. Um piano power. Editado. Um detonier. Um declave. O que mais? Muitas dessas combinações que eu uso no prog aqui são quando eu crio o instrumento do início, né? E algumas quando eu altero as waveforms, vou brincando, vou trabalhando e vou deixando aqui. Em algum momento eu acabo usando em alguma combinação ou coisa do tipo. Tem uma pancada de coisa aqui, cara.
mistura com M1. Timbre sintetizado. Sintetizado com hit. Só o M1. Uma percussão flute para acompanhar algum D50, alguma coisa. É um timbre sintetizado. Aqui é um Razor Shape, né? É Razor Shape porque na verdade essa amostra aqui eu editei baseado no Kurzweil, mas na verdade foi daí que começou aquele timbre do Snarly Pig de Jordan Hoods, né? Então é interessante. Ele começa a criar a amostra com um Razor Shape e depois ele acrescenta os outros instrumentos que deu origem ao Snarly Pig, o timbre Snarly Pig, né? Aqui tem algumas edições que começaram aquelas orquestras que eu mostrei para vocês. Como se fosse um fantasia, né? Esses timbres eu costumo usar o HD1 e já fazer direto no programa, tá vendo? Usando as waves deles. E depois que eu acho que já tá interessante, se eu quiser acrescentar mais alguma coisa à combinação, eu acrescento. Mas boa parte deles eu tento tratar eles direto da programação antes de jogar no modo de combinação. Não é todos que eu faço isso, mas eu acho que ajuda você a criar um som mais fino, né, desde o começo. Porque muitas vezes você vai criando o som só pela combinação e o som fica um pouco sujo. Aí você é obrigado a trabalhar os efeitos para deixar o timbre mais limpo. Isso me incomoda um pouco. A princípio são esses. Depois eu tento fazer um outro vídeo mostrando mais os sons das músicas que eu uso combinado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu consiga demonstrar rápido. Senão a gente perde muito tempo. Basicamente é isso.
Depois eu acabo mostrando esses timbres que alguns eu acabo usando em cenas, não é todos, né, que eu uso em cena. As cenas normalmente eu uso quando a música tem muita repetição, para não ficar só mudando o timbre em step, né, em sequência, porque na verdade a forma que eu prefiro trabalhar em sequência quando eu falo são assim, ó, tá? São passo a passo. Na verdade eu tenho a música e eu vou administrando ela, avançando ela, tá? Essa é a melhor forma que eu acho, até porque eu consigo colocar observações na tela e vou fazendo isso. Porém, tem algumas músicas que eu trabalho com ela única e faço as mudanças pelo pedal da mesma forma, mas só que usando as cenas, porque ela acaba às vezes repetindo muito e eu acabo, em alguns casos, com algumas bandas trabalhando assim, eu acho melhor, tá? Mas não é sempre, tá? Basicamente é isso, galera. Beleza? Qualquer dúvida pode perguntar aí no vídeo e a gente vai se falando, beleza?